existe uma saída. Deus não se esqueceu de você. Nunca desista da vida. Tudo é possível ao que crê. Sempre existe uma saída. Deus não se esqueceu de você. Olá pessoal, o meu nome é Sandro e eu sou conhecido na internet como Apóstolo da Fé. Hoje estou aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Vida Nova, e vamos entrevistar o pastor desta igreja, Pastor Paulo, com quem conversaremos sobre dízimo, ofertas, a exploração financeira pela qual o povo de Deus passa por alguns ministérios, e também sobre a polêmica do inferno de fogo eterno e o lago de fogo. Será que um Deus de amor permitiria um local no qual as almas seriam atormentadas para todo sempre? Esses são os temas sobre os quais falaremos e iremos analisar agora, para a honra e glória do nosso Senhor. Vamos à entrevista. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto. Bom pessoal, estamos aqui hoje na presença do pastor Paulo Henrique, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Vida Nova, aqui no município de São Vicente. Pastor Paulo, primeiro eu quero te agradecer pela oportunidade dessa entrevista e quero lhe perguntar o seguinte: o irmão é pastor há quanto tempo e como é que surgiu o ministério da Assembleia de Deus, Vida Nova? Bom, nós temos nosso ministério pastoral já há 7 anos. Nós estamos aí no trabalho, pastoreando, estamos na Vida Nova. Na verdade, nós não viemos da Vida Nova, nós viemos sim do Ministério Assembleia do Ministério de Santos. Foi nós que nos convertemos ali quando eu tinha 11 anos de idade, há cerca de 28 anos atrás. Pastor Paulo Correia. Pastor Paulo Correia, foi quando eu recebi Jesus como meu Salvador. Deus me tirou de uma lamaçal do pecado. Estou aqui para a glória de Deus. E o Ministério Vida Nova foi um ministério que surgiu na nossa vida. Eu estava passando um momento difícil na minha vida ministerial, andei um pouco afastado da presença de Deus, mas o Ministério Vida Nova veio para nos abraçar. E se eu dizer para você que eu conheço totalmente o nascimento do Ministério Vida Nova, eu não posso dizer para você que eu sei com propriedade. Mas nós sabemos que o Ministério Vida Nova, o pastor Antônio Carlos de Oliveira, que é o nosso pastor presidente, ele foi pastor do Ministério de Santos, ele trabalhava junto com o pastor Paulo Correia, e na verdade Deus um dia ministrou no coração dele que ele deveria trazer ali à existência um ministério que Deus tinha colocado no coração dele, que é o Ministério Vida Nova. E a partir daí ele abriu a sua primeira igreja ali em Santos, na Autorino, onde ele começou ali com 20 pessoas. Hoje ele tem ali... É onde tem a sede, né? Isso, onde tem a sede. Hoje ele está ali com, só naquela sede nossa, ele está ali com cerca de quase 700 pessoas por culto. Então Deus tem abençoado muito a vida do pastor Antônio Carlos. E assim surgiu o Ministério Nova já há 13 anos. Né? Hoje 13 anos. Hoje nós estamos completando, esse ano vamos completar 13 anos de existência. Estamos no ano da unção sem limites. E esse mês agora nós estamos vivendo um mês profético, que é o mês da autoridade. E Deus tem nos abençoado muito para agora. Deixa eu te fazer uma pergunta, pastor. Quando as pessoas falam geralmente sobre as igrejas evangélicas, até por causa do mau testemunho dado por alguns pastores e por alguns ministérios, as pessoas geralmente
tem na mente a imagem da exploração financeira do povo. Então, muitas ofertas, e a gente vê alguns casos, por exemplo, falando da Assembleia de Deus, o pastor Silas Malafaia sempre foi conhecido como pastor da Igreja Assembleia de Deus. Hoje a igreja do Silas Malafaia mudou de nome, mas ele continua ligado à Assembleia de Deus. E a gente tem, por exemplo, trechos de uma parte do programa dele, onde ele dá uma mensagem aos que estão endividados, desempregados e com o nome no SPC. Ele pede para essas pessoas que elas doem 1 mês de aluguel ou 1 mês da prestação da casa própria para que elas sejam abençoadas. Ou seja, para alguém que já está com a corda no pescoço, ainda doar 1 mês de aluguel ou 1 mês da prestação da casa própria. A gente vai colocar agora, inclusive, um trechinho do programa dele falando exatamente isso. Um aluguel, por exemplo, eu pago R$500 de aluguel. Eu vou oferecer uma semente de um aluguel para que o Senhor possa abrir a porta para eu ter a minha casa própria. Então você pode pegar esses R$500 e dividir de abril até dezembro. Um mês eu dou 50, outro mês eu dou 30. Você é que vai dizer. Mas num envelope especial. E alguém aí está dizendo, pastor, eu estou pagando a minha casa própria. Você vai pegar o valor de uma mensalidade e também dividir. Do jeito que eu pagar tudo, ou dividir, como você quiser, para que Deus te dê os recursos até o final para quitar essa casa. E alguém pode dizer, pastor, eu estou morando de favor, que a coisa está feia para o meu lado, e eu estou morando de favor. Então, eu vou te dar uma dica. Você vai pegar 30% do que você ganha em um mês, mas estou desempregado. Alguém te ajuda? O mês que você recebeu uma ajuda? Então, você vai pegar de um mês. Por exemplo, aí em abril, pastor, eu estou vivendo de favor, estou desempregado, eu fiz uns biscates, recebi R$300. Ok. Então, a tua semente vai ser R$90 para um ano. Tá, e você viu as imagens do pastor Silas Malafaia e eu queria perguntar para o pastor Paulo como é que ele vê essa postura. O Silas Malafaia, inclusive, numa época pedia doações de R$900 para comprar um jatinho particular. Como é que você vê a postura de alguns líderes, alguns pastores, que parecem adorar ao Deus Mamon, onde toda a mensagem deles, ao invés de ser cristocêntrica, é em torno do dinheiro, para que possam dar dinheiro para serem abençoados? Como é que você vê essa questão? Bom, eu sempre acreditei em que Deus é quem supre todas as nossas necessidades. A Bíblia ela nos ensina de uma forma muito clara que, como eu até hoje estava comentando isso, que nós temos que, na verdade, nós temos que ter, confiar e acreditar e termos a fé em Deus, de que o amanhã ele pertence a Deus. Porque a única coisa que eu não posso fazer, eu não posso querer crescer, ou seja, eu querer ficar rico, ou ter um enriquecimento ilícito nas custas do povo. Foi como o irmão estava falando agora. Como que uma pessoa que, na verdade, está endividada, uma pessoa que às vezes não sabe nem como é que vai ser o dia dela, nem com certeza o amanhã também não saberá. Como é que essa pessoa pode pegar um dinheiro que ela, na verdade, ela não tem? Ela vai ter que se sacrificar para pegar um dinheiro e poder depositar um mês de aluguel. Que nem você falou, a pessoa está com a corda no pescoço. Quer dizer, a pessoa vai acabar se matando cada vez mais. Então eu acredito que, longe de mim falar aqui, querer julgar o pastor Silas Malafaia, entendeu? Eu já ouvi algumas pregações dele, o pastor ele tem uma sabedoria muito grande, mas se ele acabou falando desta forma, entendeu? Eu quero acreditar que foi um erro dele ter falado desse jeito. Porque nós, como pastores, e eu falei para o irmão, eu sou pastor da Vida Nova, eu vivo do meu salário, entendeu? Eu trabalho. É isso que eu ia perguntar. Nem todos os pastores exploram a fé popular, a gente não pode generalizar. O irmão, por exemplo, não é assalariado pela igreja, tem o seu trabalho secular e não cobra nada para estar aqui ensinando a palavra. Não, eu sempre acreditei, desde quando eu me converti e quando eu comecei a minha vida eclesiástica, quando eu fui consagrado ali na Assembleia de Deus da Nova, na Mascarenhas de Moraes, pelo pastor Anderson Nascimento,
Ele nos levou ali a consagrar ao diaconato. E eu sempre acreditei que a nossa obra tem que ser verdadeiramente uma obra de amor e fé. Se você verdadeiramente vai fazer uma obra para Deus, tem que fazer isso com amor. Você tem que se dispor, você tem que doar, ou seja, você tem que dizimar a tua vida para Deus. E de coração. E de coração. Porque você recebe um salário. Isso, eu estava falando de novo, eu não recebo salário, eu tenho a minha vida circular, eu sempre trabalhei, sabe, eu tenho o meu trabalho para sustentar a minha família, não dependo do ministério para sustentar a minha família, eu tenho o meu trabalho, graças a Deus, eu louvo a Deus por isso, todos os dias da porta que Deus abriu para mim. Então eu tenho certeza, eu sou fiel e falo, eu vou querer explorar as fé das pessoas para poder adquirir riqueza, entendeu? Isso para mim, acredito que não é eu até, pastor, eu vejo com bons olhos quando um pastor se dedica inteiramente ao ministério e não exerce nenhuma atividade secular, ele pode até receber uma ajuda de custo da parte do ministério, se ele tem uma família para sustentar e se ele está 24 horas por dia à disposição do ministério. Mas não é isso que a gente vê na maioria dos ministérios. Sim, a pessoa quando ela não tem um trabalho, o pastor líder espiritual da igreja, o anjo da igreja, quando ele não trabalha, quando ele depende financeiramente do ministério, que ele precisa de uma ajuda de custo do ministério, eu até aceito que esse pastor ele tenha uma ajuda de custo do ministério, para que assim ele possa sustentar a sua família, que ele possa dar um bom estudo para os seus filhos, para que ele possa ter uma vida, entendeu? Não uma vida de riqueza, mas uma vida que ele possa sobreviver todos os dias para isso. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a questão do dízimo, que é uma questão polêmica também, né? Tem um texto aqui que está em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22, que mostra como era o dízimo no Antigo Testamento, o dízimo praticado pelos judeus. Nesse texto diz assim: certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Nesse capítulo não fala em dízimo em dinheiro, fala-se em dízimo em mantimentos, aqui fala-se da semente, e não se fala em dízimo mensal, fala-se em dízimo anual, que a cada ano se recolher do campo. Um pouquinho mais para frente, no verso 28 e 29, fala-se com relação ao dízimo dos levitas, que nem é anual, é a cada 3 anos. Eu queria saber qual é a base no Novo Testamento, no tempo da graça, que os pastores usam, a base bíblica, para pregar um dízimo que seja com dinheiro, já que a Bíblia não menciona isso, e um dízimo que seja mensal, já que a Bíblia também não menciona isso. Da onde que os pastores e os ministérios, as igrejas, que cobram o dízimo, tiram a base para efetuarem a prática dessa maneira? Como meu irmão está falando, nós estamos vendo aqui no Deuteronômio, né, que fala sobre os dízimos anuais, que era o dízimo que eles trariam da colheita, né, daquilo que eles colheram anualmente. Então a colheita, na verdade, era anual. Então eles só poderiam tirar o dízimo anualmente. Quando o irmão fala sobre os dízimos dos levitas, que fala que os levitas, eles, na verdade, não dizimavam anualmente, eles dizimavam durante cada 3 anos, eles dizimavam. Então nós sabemos que os levitas, eles não tinham salário, eles não eram assalariados, eles não tinham salário. Então eles dizimavam ali, eu creio que eles dizimavam ali anualmente aquilo que eles conseguiriam contribuir, trazer ali na contribuição durante os 3 anos que eles estavam ali na frente porque os levitas, na verdade, eram aqueles que, na verdade, levavam o povo a uma adoração a Deus. A função do levita somente era essa, eles direcionavam o povo a uma adoração a Deus. E quando fala aqui do dízimo anual, é porque, na verdade, na época não se trabalhava com dinheiro. Na época, todo o dízimo era dado daquilo que as pessoas tinham. E quando fala sobre a colheita, é porque a colheita, na verdade, era anualmente que vinha aquela colheita, eles tiravam o dízimo da colheita. Mas o apóstolo Paulo, ele fala lá em Coríntios, se não me falha a memória, ele está dizendo lá, nós temos que dar os nossos dízimos, mas hoje nós temos um salário mensal. Deus, ele supre a nossa necessidade durante o mês. O que é que Paulo fala em Coríntios? Ele fala, Coríntios capítulo de número 12, qual é a citação que ele faz?
ele fala sobre os dízimos, trazer os dízimos, né, na casa do Senhor. No Novo Testamento, o dízimo é citado 2 vezes. Sim. Em Mateus 23, quando Jesus diz que aqueles fariseus davam o dízimo dos alimentos, da hortelã, né? Mas eles não se preocupavam com o mais importante da lei, que era a fé e a misericórdia. E lá em Lucas 18, naquela parábola do fariseu e do publicano que foram orar no templo, né? E o fariseu fazia questão de dizer que era dizimista, mas a oração do publicano Sim, foi ouvida. mas é que nem eu estou falando para o irmão, entendeu? Hoje nós temos um salário mensal. Eu creio, eu quero acreditar que, né, irmão? Nós está falando que a Bíblia, ela, na verdade, ela não nos revela para nós que nós temos que dar esse dízimo mensalmente. Não posso dizer aqui para o irmão, baseado na Bíblia, que eu tenho que dar o dízimo mensalmente. Todo mês eu tenho que dar o dízimo. Não é isso. Eu creio, eu acredito que o nosso dízimo nós temos que tirar daquilo que Deus nos supre nossa necessidade de. Porque se não importa o salário que eu recebo, não importa se eu recebo 1.000 ou se eu recebo 10.000, eu tenho que ser fiel ao Senhor e tirar o dízimo, que dízimo quer dizer a 10ª parte daquilo que eu recebo durante um mês, para eu poder dizimar na casa do Senhor. E outra, além de eu dizimar na casa do Senhor, eu não posso querer entender ou saber o que o pastor vai fazer com aquele dinheiro. Porque quando eu faço isso, eu não estou dando dinheiro. Eu estou dando o dízimo para o Senhor, já pensando, pô, será que o meu dízimo está indo para onde? Mas você sabe qual que é a minha dúvida? Por que o dízimo, sendo algo tão importante, ele é tão mencionado na lei de Moisés, no Antigo Testamento, mas por que no Novo Testamento só há 2 citações sobre ele, e em nenhuma delas Jesus ou um dos apóstolos nos incentiva a sermos dizimistas? Isso não passa a impressão, talvez ao leitor da Bíblia, que o dízimo seja algo pertencente à lei mosaica, assim como a guarda do sábado, e que teria sido abolido com Cristo? A gente sempre somos, na verdade, somos abordados por muitas pessoas que têm uma, né, que pode dizer que tem uma fé, mas aquele tem uma crença muito nas leis antigas do Antigo Testamento, que até fala, né, que quando fala verdadeiramente, classifica, se memoriza sobre o dízimo, ele fala em Malaquias, né? Malaquias 3:10. Sobre o dízimo, sobre Malaquias 3:10, que fala trazer todos os dízimos. Então, até ali está falando sobre o Antigo Testamento. Mas assim, a gente também não podemos, como é que eu posso dizer, não podemos nos apegar a isso, entendeu? Porque nós sabemos que a obra de Deus, assim como Jesus Cristo também tinha a sua obra aqui na terra. E Jesus também, na verdade, também dependia de dinheiro para poder sobreviver aqui na terra com a sua obra. Que as pessoas traziam o dinheiro ali, a oferta, e traziam para ofertar na obra de Jesus Cristo. Tanto é que nós temos um exemplo muito... Já as ofertas Jesus ensina claramente, até pela oferta da viúva, né? Isso, tem aí um exemplo muito claro da oferta da viúva, entendeu? Que trazia toda a sua oferta, que disse que a oferta dela foi a maior, porque foi aquilo que ela deu, que tinha de tudo. Mas na verdade também, as pessoas, que meu irmão falou, as pessoas que querem crescer numa riqueza ilícita, usam muito essa palavra da viúva, que trouxe tudo que tinha para poder extorquir o dinheiro da pessoa também que não tem muita coisa, que tem tudo. Até esses dias eu estive comentando com um rapaz e ele falou comigo, ele foi claro, ele abertamente comigo, não vou dizer aqui o ministério ao qual ele pertencia, mas ele falou para mim sobre o ministério que ele estava, ele falou assim, eu saí de lá porque eles me arrancaram tudo que eu tinha e que eu não tinha. Eu falei, mas como assim? Ele falou assim, não, eles falavam de um jeito, eles usavam uma palavra, falavam de um jeito que a gente se sentia quase que obrigado. É uma lavagem cerebral. Isso, a dar tudo aquilo que a gente não tinha. E eu falei para ele, eu falei assim, mas poxa, como que você é uma pessoa que não é, você não tem a tua insanidade, o que está perfeita? Como é que você não é uma pessoa insana, você é uma pessoa que tem a sua mente perfeita, como é que você vai deixar a pessoa se levar? Ele falou assim, pastor, eu não entendo. Que a Bíblia diz cegos guiando cegos. Então, isso que ele falou. Ele falou assim, pastor, eu não entendo, eu sei que eles falavam de um jeito de que eu acabava me levando ali a entender que eu tinha que dar. Se eu não desse, eu não receberia a minha vitória, a minha bênção. Só que Jesus, ele não veio a esse mundo, e quando ele falou que assim, olha, esse que eu darei poder para vocês. Quer dizer, Deus ele nos delegou um poder para que quando nós determinarmos, através do nome de Jesus Cristo, a nossa vitória, entendeu? Ela acontece. Jesus falou que assim, olha, eu vou enriquecer você, eu vou dar dinheiro para você, quando vocês quiserem uma bênção, vocês vão lá e compram. Não foi Jesus que isso falou. Então, é que nem eu sempre falo, a minha vida eclesiástica, a minha vida cristã, ela é baseada na Bíblia Sagrada.
Eu sempre falo, se porventura um dia eu estiver levando a minha vida fora da palavra de Deus, eu quero que qualquer pessoa, pode ser a pessoa que às vezes nem aparece muito na igreja, mas que venha falar para mim, falar assim, pastor, o que o senhor falou não está certo, está fora da palavra de Deus, que eu mesmo, no momento, eu vou me corrigir, vou pedir muito perdão para Deus. E nós vivemos realmente baseado na Bíblia Sagrada. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, já que o irmão é pastor de uma igreja que pratica o dízimo. Como é que vocês aqui encaram aqueles irmãos que por alguma razão não podem dar o dízimo? Por exemplo, eu já vi pastores que não dizem abertamente que quem não dá o dízimo vai para o inferno. Não dizem abertamente. Mas eles dizem que quem não dá o dízimo rouba a Deus. E aí mostra um texto do Apocalipse que diz que ladrões não herdarão o reino dos céus. Então eles chegam a afirmar por entre linhas que quem não é dizimista vai ser condenado. Como é que vocês aqui lidam com aqueles irmãos que por alguma razão, ou por não concordarem, ou por estarem desempregados, não podem ser fiéis ao dízimo? Eu costumo tratar essas pessoas, como eu sempre falo, à luz da palavra de Deus. A gente não podemos aqui dizer que uma pessoa que não é dizimista, pessoa que não dá o dízimo, ela vai para o inferno. Quem somos nós? Quem sou eu, vou colocar bem claro, para dizer que alguém vai para o inferno? Não podemos nunca dizer que uma pessoa vai para o inferno por causa disso. O dízimo, na verdade, nós sempre explicamos, falando com as pessoas aqui, nós até falamos lá, nós falamos aqui acerca de Malaquias, que fala que trazer todos os dízimos e ofertas a casa do tesouro, entendeu? Poderá o homem roubar a Deus, está escrito lá, entendeu? Sim, claro que pode nos inovar. É lógico que, na verdade, o dízimo, eu não tenho o dízimo como uma obrigação. A pessoa não é isso, não. A pessoa ela não vai deixar de ser santa ou mais santa se ela for dizimista. Não é isso. Por exemplo, ela será impedida de ter um cargo na igreja se ela não tiver o dízimo em dia? Não. A única coisa que impede a pessoa, entendeu? A única coisa que pode impedir a pessoa, entendeu, de ter uma vida abençoada por causa do dízimo é a falta de obediência. Porque quando você desobedece a palavra do Senhor, você está em desobediência. E a Bíblia nos diz lá que aqui nós temos um exemplo muito claro lá sobre Saul, que desobedeceu a Deus e ele perdeu todo o seu reinado ali porque desobedeceu ao Senhor. Então nós temos que ser obedientes a Deus, obediente à palavra do Senhor. Se Deus nos ensina, se a palavra que nós falamos aqui, o Senhor falou sobre Deuteronômio, falou sobre Malaquias, falou sobre os outros evangelhos aí que falam sobre o dízimo, nós temos que entender que o dízimo é uma obediência a Deus. Porque não é o dízimo que vai deixar, como eu falei, não é o dízimo que vai fazer você santo ou não santo. O que vai deixar você se aproximar mais de Deus é a sua obediência com Ele. Obedecer o Senhor, eu acho que é o principal de tudo na vida cristã. Quando você obedece a Deus, você faz as coisas que o Senhor te manda você fazer, na Bíblia Sagrada te designa através da Bíblia Sagrada, e você vai ser uma pessoa abençoada. Sempre lembrando que as palavras de Jesus são: de graça recebestes, de graça dai-vos. É a base aí dessa visão. Eu nunca posso dizer com um irmão aqui na igreja, que nem eu já vi muitos ministérios, muitas igrejas falando, se você não trazer a bênção, se você não trazer o seu dízimo, você não vai receber a sua bênção. Se você não der 100, você não vai receber. Então as pessoas, na verdade, eles estão vendendo a bênção que é de Deus. Meu irmão pode falar, Deus ele dá de graça. Ele não manda nós comprar. Temos um outro tema ainda, pastor, sobre o qual eu quero tratar com o irmão, que é um tema também polêmico, não propriamente para mim, mas para muitas pessoas, que é a crença no inferno de fogo eterno ou no lago de fogo. E a pergunta que eles fazem é: como será que um Deus de amor ou um Deus justo pode criar um local no qual as almas serão atormentadas para todo sempre, minuto a minuto, por todos os séculos? Nós vamos ver uma vinheta agora a respeito do inferno e voltaremos aqui com o pastor Paulo para abordarmos esse tema.
Bom, você viu aí uma simulação do que nós evangélicos conhecemos como o fogo do inferno. Realmente é um tema polêmico. Entretanto, o livro de Apocalipse, no capítulo 20, diz que o falso profeta, a besta e o diabo serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. E ali é falado sobre o julgamento, que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Pastor Paulo, na sua opinião, haver um local onde almas sejam atormentadas, com pranto e ranger de dentes, por toda a eternidade sem fim, isso é algo que vai de encontro à justiça de Deus, ou vai de encontro ao texto que diz que Deus é amor? Na verdade, meu irmão Sandro, nós entendemos que Deus, eu creio que não fazia parte dos projetos de Deus o inferno. Deus não tinha o porquê Deus criar o inferno. Porque eu entendo, como o irmão acabou de falar, que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Na verdade, eu creio que o inferno em si, entendeu? O inferno em si, é que o irmão falou, ele é um lugar de tormento, é um lugar onde as pessoas, as que não receberam Jesus Cristo, que não foram fiéis a Jesus, que não tiveram o seu nome ali, principalmente escrito no livro da vida, irão para o inferno. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de amor, ele é um Deus justo e fiel. E, na verdade, o inferno, o lago de fogo, vamos colocar no lago de fogo, ele foi criado, na verdade, para Satanás e seus demônios. Sobre os seus demônios. Ele não foi criado para nós. Nunca foi criado. Não era a intenção de Deus criar o inferno para mim ou para você. Se um dia nós não estivermos com Jesus Cristo, nós vamos para lá. Não foi a intenção de Deus criar o inferno para o ser humano. A intenção de Deus foi criar o inferno para Satanás. Nós sabemos que nós conhecemos o diabo, sabemos através da Bíblia Sagrada que o diabo, ele foi um ser de luz. Ele foi um anjo que ele tinha total liberdade nos céus. A Bíblia, tanto é que a Bíblia classifica ele como um anjo de luz. Entendeu? Diz que ele era significado de luz. Isso, noção de luz. A Bíblia também diz que ele era um querubim ungido. Quer dizer, ele era um anjo, vamos colocar assim, como ele era um anjo de um grau muito elevado no céu. Tanto é que ele era um adorador do Senhor. É ele, os outros anjos é ele quem regia, vamos colocar assim, o coral de Deus em adorar o Senhor. Mas a Bíblia também diz que, na verdade, o mal acabou entrando na vida de Lúcifer, que foi hoje conhecido como Satanás. E esse mesmo Lúcifer, ele tentou ser maior do que Deus. E ele fala assim, ó, eu vou subir ao céu, eu vou colocar o meu trono acima das estrelas, acima de Deus. Quer dizer, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Se nós formos ver a palavra Arcanjo Miguel, quer dizer, quem é semelhante a mim? Quer dizer, Deus, ele mostrou para Satanás que ninguém pode ser semelhante a ele. E tanto é que Deus, o Arcanjo Miguel, através do nome do Cordeiro Santo, ele foi e expulsou Satanás dos céus até a terra. Os estudiosos, até hoje mais não, né? Mas acredito que até há um pouco tempo atrás acreditavam que o mundo foi criado através de uma grande explosão, entendeu? Big Bang, né? Big Bang, conhecido como Big Bang, a grande explosão. Mas nós vemos na Bíblia Sagrada que Satanás, ele foi lançado na terra. Ele foi lançado aqui na terra. Agora que nem o irmão acha que o inferno foi criado desde o momento que ele foi lançado à terra? Eu acredito nisso. Fielmente nisso, acredito nisso. O inferno é um lugar de muito tormento. Sim. Quem precisa temer o inferno? Nós, todos. Eu acredito que todos têm que... Não é temer ao inferno, é temer ir para o inferno. Não é... O crente, por exemplo, em Jesus Cristo, precisa ter medo do inferno, esse que já nasceu de novo e aceitou a Jesus? Não, eu acredito que o crente que é nascido em Jesus Cristo, ele tem que primeiramente temer a Deus. Porque a própria Bíblia diz que melhor nós tememos ao Senhor, que tem o poder de matar e lançar no inferno, do que temer ao diabo. Claro. E lógico que nós temos, não é temer, mas nós temos que ter um conhecimento e saber
E se nós não tivermos uma vida verdadeiramente fiel, uma presença do Senhor, acreditando fielmente de que Deus, Ele não criou o inferno para nós, Ele criou um céu para nós, onde nós iremos morar. Então, se nós não tivermos essa consciência de que o inferno, ele é real, ele existe, então não tem por que nós estarmos dentro da igreja seguindo Jesus Cristo. Ou seja, você que nasceu de novo, não precisa se preocupar com a condenação, porque já recebeu a salvação. Agora, para terminar a nossa entrevista, eu vou fazer um bate-volta. São perguntas muito rápidas, com respostas papum bem objetivas, tá bom? Para a gente concluir a nossa entrevista. Primeira pergunta: qual a sua opinião sobre o Bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus? Mentiroso. É um mentiroso. Mentiroso. Apóstolo Valdemiro Santiago, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus. Ele usa a fé do povo. Usa muito a fé do povo para fazer o que ele faz. A sua opinião sobre Allan Kardec, codificador da doutrina espírita? Esse é um falso profeta. Joseph Smith, fundador da Igreja dos Mormons. Enganador. Charles Taze Roosevelt, fundador dos Testemunhas de Jeová. Enganador. Ellen Goldwhite, conhecida como a profetisa dos Adventistas do sétimo dia. Falso profeta. A sua opinião sobre Henri Cristo? Esse é um coitado. Mãe de Ná? Outra coitada. E para terminar, duas perguntas que eu faço para todos os entrevistados. A primeira: onde você vai estar 1 minuto após a sua morte? Vou estar com Jesus Cristo. Tem essa convicção? Tenho certeza disso. Certeza absoluta. Absoluta. E a segunda pergunta, ela não seria correto fazer a um pastor, porque a resposta é óbvia, mas como a gente faz para todos, eu vou fazer aqui também. Jesus é o seu Senhor e seu Salvador? Fiel em toda a vida. Amém? Amém. Eu quero agradecer imensamente ao pastor Paulo, que com toda a boa vontade nos concedeu essa entrevista aqui na Igreja Assembleia de Deus Vida Nova de São Vicente. Desejar a todos vocês a paz do Senhor habitando em vossos corações e que nós sejamos a cada dia mais e mais verdadeiros adoradores do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor. Nunca desista da vida, tudo é possível ao que crê. Sempre existe uma saída.